início às nossas apresentações na forma oral. Chamo a aluna Gabriela. Este não é um trabalho de TCC ou de iniciação científica. Este trabalho foi feito em grupo e em sala, juntamente com a professora Cláudia, na matéria de Habilidades de Informática 3. Trata-se de uma pesquisa documental, ecológica, de abordagem quantitativa descritiva. O que é a tuberculose? A tuberculose é uma doença de alta morbidade e mortalidade, muito presente em países subdesenvolvidos. Seus principais agentes etiológicos são os bacilos álcool-ácido resistentes do gênero Mycobacterium, sobretudo a espécie Mycobacterium tuberculosis. A sua principal forma de apresentação clínica é a forma pulmonar. A disseminação da tuberculose ocorre através da inalação de bacilos presentes em partículas do ar, expelidos pela tosse, fala ou espirro de pessoas sintomáticas bacilíferas. E quando nós pensamos em um ambiente propício para a disseminação da tuberculose, nós pensamos em um ambiente em que haja superlotação de pessoas, não há adequada entrada de luz solar e nem adequada ventilação. Isso nos remete imediatamente ao nosso sistema carcerário brasileiro. Neste gráfico, retirado do site Sisdepem, é possível observar na linha azul escura o número de vagas existentes no sistema prisional do estado de São Paulo. E na linha azul clara, o número de pessoas que estão efetivamente detidas no sistema prisional do estado de São Paulo. Observem que, apesar de nos últimos anos ter havido um decaimento no número de pessoas detidas no nosso sistema prisional, o superávit da relação pessoas sobre vagas ainda continua sendo muito importante, o que nos indica que este é, sim, um meio propício para a disseminação de doenças como a tuberculose. O objetivo do nosso trabalho é correlacionar a incidência de tuberculose na população privada de liberdade com a incidência de tuberculose na população geral do estado de São Paulo nos anos de 2017 a 2021. Como foi realizada a nossa pesquisa? Nós utilizamos as bases de dados Tabnet, Sisdepem e IBGE. Os dados foram retirados no dia 9 de maio de 2023. No Tabnet, nós entramos no Sinam e extraímos de lá os casos confirmados de tuberculose, tanto na população privada de liberdade, quanto na população geral, de 2017 a 2021. No Sisdepem, nós obtivemos os dados acerca do sistema carcerário do estado de São Paulo e no IBGE, as projeções populacionais para os anos de 2017 a 2021, baseadas no Censo Demográfico de 2010. Nós juntamos todas essas informações e calculamos a incidência. Dos resultados. Observem neste gráfico que, em números absolutos, os casos confirmados de tuberculose na população privada de liberdade diminuiu. Deste total, o ano de 2017 representa 27%, enquanto que o ano de 2021 representa apenas 15%. Aqui neste outro gráfico, também em números absolutos, é possível observar, além do decaimento na população privada de liberdade, que na população geral, essa estatística se manteve em um padrão, não houve grande variação. Só que quando nós calculamos a incidência, os resultados que nós encontramos foram muito diferentes daquilo que os números absolutos nos indicavam. Observem que, em azul, na população privada de liberdade, a incidência de tuberculose foi de 0,62% em 2017, aumentando progressivamente até atingir 1% em 2021, ainda que tenha tido o decaimento no número de casos confirmados nessa população e também o decaimento da população privada de liberdade. Já em relação à incidência na população geral, observem que não ultrapassou 0,042% em todo este período observado, o que nos mostra que a incidência em PPL é, sim, muito maior do que na população geral. E nós concluímos com este trabalho que este aumento deve ter sido decorrente das condições precárias do nosso sistema prisional, devido à superlotação, da dificuldade de acesso ao SUS que essas pessoas naturalmente têm quando comparadas à população geral do estado, das falhas do diagnóstico, possivelmente em relação a uma resistência que esses detentos possam ter em verbalizar que estão tendo sintomas, devido ao fato de que precisam ficar em isolamento nas primeiras semanas de tratamento,
e também em decorrência da extensão do tratamento, cujo esquema básico é de pelo menos 6 meses até que uma pessoa seja considerada efetivamente curada desta doença. Estas são as referências que nós utilizamos. E, em nome do nosso grupo, eu gostaria de agradecer ao Unisalesiano por esta oportunidade, a 6ª Conferência de Medicina, a professora Cláudia por todo o auxílio, ao professor Henrique Sabino também por todos os conhecimentos, e a todos aqui presentes pela atenção. Muito obrigada. A primeira apresentação de um trabalho que eu fiz eu era residente. Então, vocês, como acadêmicos, às vezes do 2º ano, já estão sendo submetidos a isso, é uma grande pressão e já estão de parabéns por estar ingressando nesse ramo acadêmico. Todas as questões que nós colocaremos aqui, como avaliadores ou críticas, não entendam como nada pessoal, tá? Digo para todos, normalmente é para crescimento mesmo e para que a gente, às vezes, não cometa nos próximos trabalhos o mesmo erro. Eu acho que o seu tema é de extrema importância. A tuberculose, a gente sabe que ainda tem uma incidência, uma prevalência elevada. Com relação ao ambiente carcerário, isso é muito pior, é claro. Eu tenho até uma história bem recente desse mês de uma ex-funcionária que me disse que tem um filho que está preso e ela veio me contando dos sinais, que ela estava apavorada e era o quadro clínico típico de tuberculose. E aí eu falei para ela, olha, ele precisa fazer o exame. Então, doutor, ele fez, já tem esse exame já faz 1 semana e ainda vai demorar mais 2 semanas para ficarem prontos o exame. E ele estava no ambiente, na cela com os mesmos presos. Ele não estava isolado, mesmo com um quadro clínico suspeito muito típico. Então, é mais um fator aí que causa. Quanto à sua apresentação, eu acho que você fala muito bem, tem uma ótima postura. O seu trabalho ele é simples, mas objetivo, bem descrito. Eu não achei algo para pontuar no sentido assim de criticar, quanto ao título bem colocado, a sua introdução ela está bem contextualizando bem o assunto, sua metodologia bem descrita, que é o mais importante, e os resultados que você trouxe cumprem o objetivo que você queria, tá bom? Então, minhas palavras só para parabenizar você, o seu grupo, o seu orientador. De certa maneira, enriquecer, né, a discussão e valorizar a apresentação de vocês. Então, em nenhum momento aqui as perguntas ou críticas que porventura possam ser feitas são pessoais, em relação ao que a gente está recebendo para avaliar, e nós temos só o resumo, né, não tem o trabalho escrito na íntegra, e tem a apresentação. Então, queria também te parabenizar por ser feito um trabalho em grupo, né? Foi um trabalho que vocês fizeram em sala de aula, com uma coordenação, então não é um trabalho de iniciação científica nem de TCC, o que valoriza ainda mais, acredito que o estudo que vocês estão apresentando. A minha dúvida, na verdade, é uma curiosidade. Eu queria saber se vocês discutiram em grupo com a orientadora a possível interferência da pandemia do Covid-19 nesse contexto da pesquisa que foi desenvolvida. Se a gente observar os dados, né, principalmente da população não carcerária, igual você comentou, houve uma redução, né, de casos aí em 2021 e 2020 em comparação a 2017, os anos anteriores, né? Isso pode ter sido devido a um mascaramento da pandemia, do Covid, no diagnóstico dessas doenças. Estou perguntando porque houve, né, apesar de um foco bastante estrito na Covid-19 e na identificação do SARS-CoV-2, uma negligência do diagnóstico de várias outras doenças, né? Você acha que isso pode ter interferido nesse aspecto? Você pode ter casos de tuberculose, embora a clínica seja diferente, claro, mas subnotificados ou subdiagnosticados nesse período mais recente, principalmente 2020 e 2021? Essa é a pergunta, né? E o reflexo da pandemia, também uma curiosidade, se vocês chegaram a discutir, na população carcerária, né? Porque aí, por outro lado, durante a pandemia,
pandemia, houve, notadamente, um conjunto de medidas, né, pelos órgãos que regem a população carcerária, justamente para prevenir ou reduzir as taxas de infecção para SARS-CoV-2, o que isso pode ter impactado também, de certa maneira, na infecção da tuberculose. Então, eu queria que você comentasse, né, como que vocês veem os dados que vocês estão apresentando, de acordo também com a pandemia da Covid-19. Nós tínhamos dados muito dispersos sobre o que aconteceu de fato durante a pandemia em relação ao diagnóstico da tuberculose. Como o senhor disse, eu acredito também que tenha sido subdiagnosticado, que esses números que nós encontramos não representam a realidade que aconteceu no sistema carcerário brasileiro. Porém, eu acredito que essa incidência seria ainda maior se tivesse sido diagnosticado corretamente, porque o que nós encontramos foi o aumento. Então, talvez essa porcentagem de 2021, que alcançou 1%, seja ainda maior, devido ao subdiagnóstico. Não chegamos a abordar no nosso trabalho justamente pela falta de informações coesas. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Gostaria de agradecer à comissão pelo convite. Gabriela, gostei bastante da sua apresentação. Tinha algumas coisas que eu ia perguntar que não estava no resumo e você esclareceu na apresentação. Você está de parabéns, falou super tranquila. E eu vi que você concluiu, né, falou, mas eu queria saber qual a sua sugestão para a melhora da tuberculose no sistema popular privado de liberdade. Além do que você falou, né, da superlotação, o que mais você acha que poderia ser feito? Porque o diagnóstico acontece quando a pessoa privada de liberdade procura o sistema de saúde disponível para manifestar os sintomas. E, com isso, ocorre um atraso nesse diagnóstico. Possivelmente, essa pessoa que já manifestou os sintomas, ela já está contaminando outras pessoas. Então, eu acredito que esse seria um ponto importante para melhorar o diagnóstico e o tratamento. Parabéns, Gabriela. Gostei bastante da sua apresentação também, dos seus slides, da sua apresentação. Você fala super bem e consegue desenvolver muito bem o assunto, né, com as imagens que você traz, e isso deixa bem ilustrado, né, o seu contexto e o problema que você traz aqui no seu trabalho. Assim como os outros membros da banca, eu também tenho elogios para você nesse sentido, né, e o que eu talvez traria como uma pergunta para você é se uma medida talvez de rastreio dessas doenças dentro do sistema carcerário talvez seria algo eficiente, na sua opinião, para que a gente consiga talvez observar essas taxas que talvez estariam aumentadas ali dentro? Segundo o Manual de Tratamento da Tuberculose, existem 2 medidas governamentais que são sugeridas, que é o rastreamento de forma ativa, o rastreio ativo, 2 vezes no ano, se não me engano. Não me recordo agora se eram 2 vezes por semestre ou 2 vezes no ano, acredito que 2 vezes no ano. E eu acredito, sim, que isso seria mais efetivo no diagnóstico e no tratamento da tuberculose dentro do sistema prisional. Apesar de reconhecer que é difícil, justamente porque o diagnóstico ocorre quando a pessoa apresenta sintomas e aí ela já é uma pessoa sintomática bacilífera. Então, é controverso. Eu acredito que tem que ter mais estudos e um estudo mais aprofundado em relação a isso. Ok, perfeito. Então, boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Meu nome é Renata. Eu sou aluna do 9º semestre de Medicina. Esse trabalho é fruto do meu TCC, juntamente com todas essas outras pessoas, a Gisele, a Andressa, Eduarda, Dr. Felipe, doutora Bia, que estão aqui hoje. E a gente procurou compreender um pouquinho de como a modulação autonômica em repouso e como funciona, né, a modulação autonômica em repouso e em resposta às mudanças posturais em crianças e adolescentes com diabetes mellitus tipo 1. E aí nós já sabemos, mas não custa lembrar, né, que o diabetes tipo 1... Opa, deixa eu passar. O diabetes tipo 1 é essa doença autoimune com uma deficiência completa de insulina. E isso implica em complicações ao longo da trajetória desse paciente. E uma das primeiras complicações a surgir é a neuropatia autonômica cardiovascular, que causa esses danos às fibras autonômicas periféricas, com distúrbios de regulação neuromoral do sistema cardiovascular. Então, a gente vê que existe uma descompensação, tanto do sistema parasimpático quanto do sistema simpático. E é isso que a gente procurou verificar se acontece. Hoje, no Brasil, a gente tem 92 mil jovens de 0 a 19 anos com esse perfil, com a doença. E isso nos levou à importância desse estudo.
Então, verificar como essa neuropatia atua sobre o nó sinusal, os ventrículos e os vasos sanguíneos, causando esse desbalanço simpático vagal e aumentando os índices de morbimortalidade. Não menos importante é a quantidade, na verdade, a pouca quantidade de estudos de precocidade das crianças atingidas por essa doença. E aí a gente usou, através de estudos internacionais já validados e nacionais, um método estatístico com a variabilidade, na medição da variabilidade da frequência cardíaca, que é um método não invasivo para avaliar esse sistema autonômico em repouso e em mudança postural, que a gente fazia a manobra de ortostase com essas crianças. Essa variabilidade ela é medida através das oscilações no tempo dos batimentos cardíacos. Então, medimos os intervalos RR e configuramos depois, através desses algoritmos, índices lineares, tanto no domínio do tempo quanto no domínio da frequência, e tanto em repouso quanto em ortostase. Para quê? Para avaliar a ativação simpática e a inibição vagal por essa ativação de baroreceptores através da ortostase. Então, o objetivo do nosso trabalho é exatamente esse, avaliar essa modulação autonômica e em resposta à ortostase por meio desses índices da variabilidade da frequência cardíaca em crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, diagnosticados com diabetes tipo 1. Nós dividimos um grupo amostral de 34 crianças, com idade entre 6 e 15 anos, de ambos os sexos, sem diferenciação, mas houve uma paridade aí dos grupos em relação aos sexos dos dois. Tanto o grupo diabetes mellitus, em que a gente alocou 19 crianças e adolescentes, e eles foram angariados lá na Associação do Diabetes Infanto-Juvenil de Birigui, quanto o grupo controle, com alunos de 2 escolas, uma municipal e uma estadual, devido à faixa etária das turmas que estudam em cada escola. E eles foram pareados, então, por faixa etária e por condições socioeconômicas. Por isso que nós fomos às escolas estaduais. A DJ atende crianças mais carentes. Como critério de exclusão, nós utilizamos, então, o diagnóstico de outras doenças metabólicas, como, por exemplo, o hipotireoidismo, e do sistema cardiorrespiratório que estavam atualmente em vigência. Então, quem já tinha algum bloqueio atrioventricular ou quem estava com uma infecção de vias aéreas superiores, a gente excluiu do estudo. Também excluímos e orientamos, obviamente, o consumo de alimentos como chá, café, refrigerante, que podem influenciar nessa medida da frequência cardíaca, principalmente, e as práticas de atividade física. Então, orientamos quanto a educação física e tudo mais. E terem tido uma noite de sono anterior de pelo menos 7 horas. Isso foi assegurado com as mães, que autorizaram a pesquisa. O que nós aferimos, então, de índices cardiovasculares? A altura e o peso, para calcular o índice de massa corporal, a frequência respiratória, saturação de oxigênio, frequência cardíaca e pressão arterial, tanto sistólica quanto diastólica, lembrando que a gente usou os manguitos adequados para cada idade. Uma sopa de letrinhas são os nossos índices não lineares, são os validados, mas vamos analisar um por um. A gente analisa no domínio do tempo esse desvio padrão da média dos intervalos RR, que analisa para a gente tanto o sistema simpático quanto o parasimpático. Já o desvio padrão das diferenças desses intervalos nos dá uma avaliação do sistema parasimpático. O percentual de intervalos RR com uma duração superior a 50 milissegundos também nos dá essa avaliação do parasimpático. Já no domínio da frequência, nós temos um componente de baixa frequência e um de alta frequência. No de baixa, a gente vê um controle maior, a gente observa o controle dos baroreceptores, tanto do sistema simpático quanto parasimpático, e no componente de alta frequência, ele nos dá mais o controle parasimpático. E a relação entre baixa e alta frequência nos dá um parâmetro de ambos os sistemas. Estudo, só para lembrar, validado pela Sociedade Brasileira também de diabetes e de cardiologia. Nós fizemos uma coleta no horário principalmente da manhã, terminando no máximo até 1 da tarde, e para coletar esses dados, esses índices, nós usamos essa cinta polar, que parece aquelas de jogador de futebol,
que usa embaixo da camiseta. E nós nós usamos o aplicativo Elite HRV, já validado com o software Cubius, já também instalado. Com isso, nós comparamos tanto o momento do repouso, em que eles ficaram em decúbito dorsal por 30 minutos, quanto o momento logo após a manobra ortostática, em que eles precisaram levantar sozinhos do colchonete, quanto 10 minutos depois da ortostase. E, com isso, nós obtivemos alguns resultados interessantes. A gente observou que uma queda na saturação já do grupo diabetes, o que pode indicar um início da disfunção autonômica, e associado a esse índice da baixa frequência, que nos dá uma menor sensibilidade barorreflexa, para o qual a gente não obteve ainda uma estatística significante, mas já dá para corroborar com esse dado da saturação, isso pode nos sugerir padrões prejudiciais de adaptação da oxigenação no sangue e nos tecidos desses pacientes, levando posteriormente, e com um período prolongado dessa situação, a complicações hipoxêmicas microvasculares, que depois, mais para frente, nós vamos ter o que a gente já conhece, de nefropatia, retinopatia e neuropatia. Outro resultado bastante interessante foi essa diminuição nos índices da média das frequências com duração maior de 50 minutos, e nos índices de alta frequência, principalmente normalizados ou não normalizados, e nos desvios padrões de cada um, o que nos dá uma ideia de diminuição da modulação parasimpática. Essa disfunção autonômica já pode nos dizer que o início dos sintomas da neuropatia começa pelo sistema nervoso parasimpático e depois vai para o sistema simpático. E isso a gente vai ver mais para frente numa nova avaliação da mudança da baixa frequência. Essa controvérsia que a gente vê na literatura, que motivou o nosso trabalho sobre quão precoce podem ser esses sinais subclínicos, indicam esse risco de maior morbidade e mortalidade nessa faixa etária. Então, isso já é corroborado aqui pelos índices de baixa frequência. Então, numa baixa frequência diminuída e uma relação baixa e alta frequência, já nos indicam essa alteração da modulação simpática. Ou seja, começando pelas fibras nervosas mais longas, que são preferidas nessa neuropatia, atingimos primeiro o nervo vago e, posteriormente, temos uma compensação, como a gente pode ver aqui quando se avalia a frequência global, uma compensação do sistema simpático. Nós temos aqui um funcionamento fisiológico deficiente, quando a gente avalia toda a frequência global, todos os índices de uma vez só, com uma perda desse tônus parasimpático, esse aumento compensatório do simpático, levando a descargas de catecolaminas, um aumento da resistência de insulina, e o que faz com que o músculo cardíaco trabalhe com menos oxigênio, que foi o nosso primeiro resultado esperado, levando mais para frente a remodelação e desnervação simpática ao longo do tempo. E isso fez com que a gente pudesse concluir que crianças e adolescentes com diabetes tipo 1, analisados precocemente no começo da doença, já possam apresentar essa modulação, tanto parasimpática, quanto simpática, quanto global. E nos 3 momentos, em repouso, em resposta à manobra de ortostatismo e 10 minutos depois. Isso indica já uma necessidade de diagnóstico precoce nessas crianças e de acompanhamento rigoroso, com medidas de prevenção e reabilitação que possam melhorar a qualidade de vida desses pequenos. Muito obrigada. Prazer revê-la, Renata. Muito bom revê-la. Parabéns pela apresentação, parabéns pelo estudo. Algumas dúvidas só para complementar a sua apresentação. Como que você recrutou as crianças do grupo controle? Você falou que foi em escolas, né? Foram em escolas. Nós fizemos um sorteio dentre as mães que autorizaram a participação das crianças e escolhemos dentro daquelas faixas etárias, naqueles meninos aqueles anos, né, escolares, quais que poderiam participar com a gente. Foi aleatório mesmo, um sorteio. Eu só senti falta, realmente, na hora que você apresentou os resultados, que você apresentasse essa não diferença entre os 2 grupos para variáveis clínico-patológicas ou outras variáveis. Isso te dá uma consistência para quem está assistindo, que realmente os grupos estavam pareados, entendeu? Então, você poderia ter apresentado uma tabela, né, comparando ali os dados para cada uma das variáveis entre o grupo controle e o grupo estudo. Eu deixei as tabelinhas para o final, para caso viesse a pergunta também. Já, porque não dá para falar tudo em 10 minutos, e as nossas tabelas são muito, muito grandes, né? Então, a gente tem todas as comparações, cada parâmetro, em cada momento, repouso,
ortostase, 10 minutos depois de ortostase, com cada um dos resultados e a comparação entre os momentos entre os grupos e entre cada grupo. Então você já quase falou. Ó. Desculpa, aí, é que não cabe eu 10 acho que, minutos. eu considero que você poderia ter colocado a tabela e falado aquilo que você falou no escrito, usando a tabela. Ou mesmo até sugerir aqui também, você ter apresentado na forma de gráfico, né, comparando um grupo controle com o grupo estudado, ficaria mais fácil para a plateia, né, poder observar as possíveis diferenças. Quando você colocou tudo escrito, é só uma dica, caso o trabalho for apresentado em outros congressos ou mesmo outras apresentações do grupo, que eles possam ser apresentados realmente, os resultados na forma de tabela ou de gráficos. Se é medida quantitativa, como é um estudo quase caso-controle, não considero um estudo caso-controle clássico, né, por algumas limitações no pareamento, enfim, mas como você está comparando dois grupos, ficaria legal você mostrar os resultados quantitativos na forma de gráficos. E também só senti um pouquinho falta na sua discussão, o que esse resultado trouxe colaborou com a literatura vigente em relação ao tema, né? Isso acrescentou alguma coisa diferente? Ou há muitos estudos já mostrando essas alterações em pacientes com diabetes tipo 1 em crianças. Como que você poderia trazer a colaboração dos dados para a realidade científica? Curiosamente, os estudos são mais feitos em diabéticos tipo 2, adultos e idosos. Então, idosos, assim, relativos, né? Porque a gente sabe que pesquisa em idoso é um pouco mais difícil. Mas em crianças, e em especial no diabetes tipo 1, o número de estudos é muito pequeno. E no Brasil, menor ainda. Então, a gente vê uma relação muito grande desses estudos lá no exterior, com alguns parâmetros que já indicam essas variações, mas quando a gente vem para nós, um país ainda em desenvolvimento, a gente vê que as diferenças são grandes. E crianças de 6 anos não têm tanto tempo assim de diagnóstico, algumas tinham 4, 3 anos, 2 anos, 6 meses de diagnóstico, e já mostram essa variação tão grande no sistema neurovascular. Então, acho que você poderia ter contextualizado também um pouquinho, até para justificar a realização do estudo e talvez acrescentar ali na discussão. Eu não marquei o tempo aqui, não, mas eu acho que você foi bem mais rápido que 10 minutos. Não sei se alguém marcou. Deu 10 minutos deu 10 cravadinho, certinho. né? Marcou ali, pedi para marcar. Nossa, então ok, realmente. Mas queria agradecer, né, a possibilidade também de participar aqui da banca no dia de hoje. Bom revê-la também. A Renata teve uma experiência com a gente de pesquisa lá na Unesp durante um tempo. Então, parabéns pela apresentação, parabéns também pelo grupo da pesquisa. Renata, eu queria te parabenizar. Adorei a sua aula, né? Sua apresentação. Eu tinha bastante dúvidas no resumo, e eu entendo que também tem um limite de palavras, né, que aqui você não colocou o que significava as siglas, então era coisa assim que eu, que não sou da área, não sabia. Onde foi realizado o estudo, que aí você apresentou. Então, todas as minhas dúvidas, a importância, você falou também aí na discussão, foram sanadas. Parabéns, adorei a apresentação, adorei o trabalho. Parabéns. Eu já falo para os colegas que é difícil pegar a Renata, viu? Porque ela é advogada, então ela sabe se safar muito das perguntas aí. Parabéns pelo trabalho. Eu também notei algumas faltas, assim. Eu concordo com o Dr. Daniel que você deveria ter colocado essa tabela durante sua apresentação, porque para uma banca é muito mais importante a gente ver os dados apresentados, qual o poder estatístico de cada significância que você obteve aí, do que a gente ver um texto dizendo que os resultados foram esse. Então, eu acho que a tabela ela vem para complementar, poderia estar na sua apresentação. Eu vi também que vocês pesquisaram várias variáveis dos pacientes diabéticos. Eu acho que poderia também ter apresentado algumas variáveis. Senti falta de por exemplo, a gente sabe que essas desautonomias no diabético ela acontece ao longo dos anos. E você não cita, não sei se você pesquisou, eu acho que sim, porque depois você falou verbalmente aí, qual o tempo de diabetes médio que tinham esses pacientes, né? A gente sabe que, principalmente, os pacientes que têm essas desautonomias clínicas sintomáticas, normalmente é muito mais tempo. E aí eu senti falta de você colocar esses números, embora fossem crianças e adolescentes, se havia uma diferença, de repente, entre o tempo de diabetes e o grau de desautonomia ou não. No geral, acho que esses são os quesitos principais que eu tinha anotado aqui. Eu acho que
que o grupo está de parabéns e você também pela sua apresentação. Nossa ideia era ver quanto de modulação, de variabilidade mesmo, eles já apresentavam nesse momento. Então, a ideia foi ver o quanto de neuropatia, mesmo que subclínica, eles já tinham instalados, para que isso seja avaliado sempre de uma forma precoce, com um sistema simples que qualquer um de nós poderia fazer em consultório, por exemplo, para poder avaliar essa disfunção que já começa tão precoce. O pessoal da banca, que acho que faltou ilustrar um pouquinho mais os seus dados, né? E também no resumo, as siglas ficaram ali um pouquinho complicado de entender, né? Acho que por falta de espaço para poder explicá-las, mas todos esses pacientes que foram incluídos na pesquisa foram feitos o diagnóstico, né, de diabetes. Vocês confirmaram isso? Como que foi feito esse Todos diagnóstico? eram diagnosticados, os diabéticos eram da Associação de Diabetes Infanto-Juvenil. Então, lá eles já têm um acompanhamento endócrino, nutricional, de preparador físico, para que eles possam ter esse acompanhamento. Mas não pense que eles fazem tudo bonitinho, não, porque são crianças, são rebeldes, e isso é importante para a gente viabilizar o controle glicêmico. Mas todos eles já tinham diagnóstico, por endócrino, por tudo certinho. Joia. E é um trabalho que... ele é um TCC? Ele é um trabalho de iniciação científica? Ele é um TCC. Um TCC. Isso. Tá, joia. Eu achei um trabalho bem complexo. Trabalhar com pacientes não é fácil, né? Ainda mais com crianças, né? Com uma comorbidade aí tão importante, tá? Então, meus parabéns aí pelo trabalho, tá bom? Obrigada. Boa tarde, meu nome é Amanda, eu sou estudante do 9º termo, T3. Hoje eu vim representar o meu grupo. A gente fez esse TCC, a exploração laparoscópica do ducto biliar comum versus pré- e intraoperatório endoscópico para o tratamento de coledocolitise. Foi uma revisão sistemática e uma meta-análise. Eu queria aproveitar para agradecer nosso orientador, o César Tadeu Spadella, que é o professor PhD lá da Unesp, de Botucatu, e o Dr. Catânio, que ele ajudou a gente bastante na estatística. Bom, o nosso trabalho ele tem o objetivo o tratamento da coledocolitise. Mas aqui eu trouxe um pouquinho para fazer a introdução para vocês. A colitise é uma das doenças mais comuns do trato gastrointestinal e ele consiste no acúmulo de cálculos, litise, na própria vesícula. O nosso objetivo ele vai ser fazer uma comparação entre o tratamento que é considerado padrão ouro, que é a CPR pré, ou seja, colangiopanteografia retrógrada operatória pré-operatória, que é feita em 2 estágios, contra o nosso objetivo de estudo, que é a colecistectomia laparoscópica, mais exploração do ducto biliar comum. Os métodos. Para fazer a nossa pesquisa, a gente considerou a revisão sistemática, o PRISMA. O PRISMA ele é um guia que explica como é feita essa revisão sistemática. Quais os elementos que devem ser abordados, quais são os principais focos de estudos. E no PRISMA, ele estipulou para a gente fazer o Próspero. O Próspero é um protocolo que já considera como se fosse uma mini publicação. Nesse Próspero, a gente colocou todo o que era o nosso projeto de estudo. Então, a gente colocou a introdução, o objetivo, o que a gente esperava encontrar da nossa pesquisa e como que ela foi estabelecida. O Próspero, ele cria um código, que é, deixa eu ver, esse aqui, que consegue mostrar para vocês para facilitar a nossa publicação, porque indica que já é uma pesquisa que já é autenticada internacional e que já tem um fundo bom e ela realmente vai ser válida. O P foram pacientes com colelitise associada a coledocolitise. Eu não coloquei no slide, mas a gente incluiu todos os pacientes do sexo feminino e masculino que não tinham, que tinham sintomas de colelitise com coledocolitise, então tinha uma icterícia, tinha cálculo, tinha dor, mostrava no exame de imagem, e também excluiu aqueles que já eram extremos de idade. Então, menores de 16 ou maiores de 90 a gente não incluiu, porque vai poder interferir. A nossa intervenção foi a colecistectomia laparoscópica mais exploração laparoscópica do ducto biliar comum, que é feito em um único estágio, ou seja, o paciente ele vai para a mesa de cirurgia somente uma vez, o que diminui o risco, diminui a anestesia, diminui tudo. O controle foi as intervenções que atualmente já são consideradas o padrão ouro, que é a colangiopancreatografia retrógrada com esfirectomia, pré e intra. A pré ela é feita um dia anterior e depois opera, 2 estágios.
A intra, ela já é feita durante a mesa de cirurgia. E o objetivo que a gente vai abordar aqui é a remoção completa dos cálculos, a porcentagem de cálculos que ficou retido mesmo depois da operação, a morbidade, que a gente vai explicar para vocês, da pancreatite e da fístula biliar, e a própria taxa de mortalidade. A revisão, ela contou somente com ensaios clínicos randomizados e controlados. Foram estudos publicados do ano de 1970 a 2021, que foram disponíveis em todas as bases de dados da literatura que a gente encontrou, que foi a Medline, a PubMed, a Embase, a Cochrane, a Lilacs, a WOS, a Scopus e a Experimental Clinical Trials Database. Aqui eu queria até fazer um adendo e um agradecimento para a bibliotecária da Unesp, que ajudou a gente bastante nessa triagem, a dona Marluce. Como que foi feita essa triagem? Partindo dos resumos, a gente separou inicialmente 1.699 artigos. Desses 1.699 artigos, após tirarem duplicados das duas bases, encontramos 1.544. Dos 1.544, excluímos aqueles que eram irrelevantes, que já eram revisão sistemática, que já eram resumos de conferência e que já eram cartas de editorial. Sobrou, então, 29. Esses 29, a gente realmente leu eles inteiros e fez uma pesquisa ativa. Dos 29, a gente excluiu 3 séries de caso, 9 relatos de casos e 2 análises retrospectivas. No final, sobrou 15 estudos que a gente realmente debruçou, fez muita pesquisa, tabelas para chegar nas conclusões. Aqui estão os estudos que foram incluídos no nosso trabalho. São todos ensaios clínicos randomizados, fazendo a comparação entre a laparoscopia com a exploração e o CPRE. O mais recente é o de 2016 e o mais antigo é o de 1999. Nós não fizemos uma discriminação de língua, então tem estudos de todos os locais, Índia, Escócia, China, porque a maioria já estava todos em inglês mesmo. Os resultados. O desfecho primário, que foi o foco, foi o clearance, ou seja, foi a retirada completa de todos os cálculos do ducto e da vesícula. Os desfechos secundários foram a porcentagem de cálculos que mantiveram dentro do ducto depois da primeira intervenção, a morbidade, que, como eu comentei, é a fístula e a pancreatite, que a gente vai abordar, e a própria mortalidade. Aqui, o primeiro, que é o nosso objetivo principal, foi a remoção completa de cálculos. Ela foi maior na colecistectomia laparoscópica, mais exploração do ducto biliar comum em relação a CPRE pré, com porcentagem de 91 a 90, só que isso inverteu quando considerou com o intra, sendo que o intra correspondeu a 91,6 e 88,5 na CLBD. Aqui está o nosso force plot. Ele considerou todos os estudos. Aqui é o pré-CPRE contra a LCBDE e aqui o intra. Aqui é o ponto nulo, 1. Os tracinhos são o nível de significância do estudo. E o quadradinho é quando é o efeito que esse estudo vai apresentar para a gente. E o diamante é quanto que é a comparação de um para outro. Aqui o diamante indica que os dois eles trazem resultados positivos, que é praticamente similares, quando a gente considera a remoção completa. Aqui, ele tinha uma heterogeneidade de 0% em relação ao pré-CPRE e o LCDBE, e aqui de 40%. Já, a partir de agora, os resultados secundários. Em relação à porcentagem de cálculos retidos, ele foi bem menor na CELBD-C do que na CPR pré, com uma comparação de 8,4 a 9,9, comparando a nossa primeira hipótese de 0,36. Só que, novamente, ela foi maior na CPRE intra do que no LCDB. Porém, a gente não percebeu uma estatística significante. Aconteceu o mesmo que aconteceu no quadro anterior. O diamante ele se encontra extremamente na linha nula, ou seja, são bem parecidos quando a gente considera esse fator. Agora, em relação à morbidade, a gente consegue ver uma diferença um pouco mais significativa. Na morbidade mais específica. Na morbidade geral, eles apresentam
a mesma significância, uma heterogeneidade de 0% versus 22%, e os estudos eles têm uma insignificância adequada. Porém, quando a gente compara com a pancreatite e a fístula biliar, a gente vai ver que cada um se destaca em um aspecto. Então, durante a pancreatite, eles ocorrem com mais frequência nos 2 procedimentos endoscópicos, ou seja, eles vão acontecer mais no CPRE pré e intra do que no próprio colecistectomia laparoscópica do ducto biliar comum. Já a fístula é o contrário. Ela é mais frequente no grupo laparoscópico do que no grupo endoscópico. No quadro dá para ver melhor. Então, aqui, ó, a pancreatite, você percebe que ela ficou bem mais do lado da LCBDE, ou seja, o laparoscópico ela deu mais problemas do que no endoscópico. E aqui, na fístula biliar, ela deu mais problema no no CPRC. E aqui, quando compara os dois, elas ficam nulas, meio que um anulava o outro. A mortalidade ela já foi menor no grupo laparoscópico do que no grupo do CPRE, mas, de novo, as significativas são bem mínimas, chegando de 0,3% a 0,8%. Só que não teve mortes na comparação. Aqui está o estudo, novamente não teve mortes, e aqui praticamente nulo. A conclusão, a gente percebe que os 2 procedimentos eles são seguros e efetivos, o nível de diferença são mínimos, e aí realmente vai depender da escolha individualizada, da disponibilidade do método e como cada professor, cada doutor vai escolher fazer, de acordo com o seu paciente. E aqui a gente conseguiu fazer a publicação, para quem tiver interesse de ver o nosso artigo completo, ele está disponível na Revista Europeia de Pesquisa Farmacêutica e Médica. É isso. Obrigada, gente. Parabéns também para você, para os seus orientadores, para o grupo de apresentar uma revisão sistemática. Não é fácil realizar, então eu queria saber como que foi o seu trabalho dentro dessa revisão e como surgiu a ideia de fazer uma revisão sistemática junto com a colaboração do pessoal de Botucatu. Queria que você contasse um pouquinho, né, a ideação do estudo. A gente teve uma sorte que um desses médicos lá bem conhecidos, o Dr. César Tardeu Spadella, ele é PhD em gastro, ele é professor de cadeira, ele é tio do Vitor, que é da nossa sala, e aí ele se disponibilizou a fazer esse trabalho com a gente. Só que ele falou, gente, o pessoal da Unesp, a gente pega firme. A gente falou, vamos embora. Aí ele contou com a ajuda do Catânio, que ele é o professor de estatística também, para a gente fazer, e a gente usou o Review Manager. E aí, quando fomos escolher o assunto, ele falou, ó, gastro é um assunto que já está muito debatido. Só que, em relação à coletocolitise, não estamos conseguindo chegar numa conclusão 100%. Já existe algumas revisões de meta-análise desse tema, mas elas não fecham. Por que não fecha? O número de estudo é pouco. Deixa eu até voltar aqui para o senhor ver. O N que eles tinham é baixo. Então, por exemplo, 15, 84, 84, e alguns tinham um número maior, 150, 141. Então, era difícil chegar numa conclusão com N tão reduzido. Então, ele falou, vamos tentar fazer uma meta-análise para a gente tentar fazer uma conclusão melhor e para ver. Quando a gente foi trabalhar, a gente até pensou, falou assim, a gente acha que vamos chegar na hipótese que realmente foi, que vai depender do nível e da disponibilidade. E eu agora tive a experiência de passar na cirurgia e tinha muito desses casos, e realmente é isso, depende muito da disponibilidade e do nível de urgência de cada situação. Excelente, parabéns para o grupo, parabéns pelo orientador, parabéns também por vocês já terem publicado o estudo. Viu? Obrigada. Para mim não ficou claro o seu papel na revisão. Qual que foi desculpa. a sua atividade? A gente ficou responsável por fazer toda a pesquisa inicial. Tipo, depois que a dona Marluce lá, ela mandou o trabalho para a gente fez toda a parte de pegar os livros e fazer todas as tabelas. Aqui a gente acabou apresentando só alguns dos resultados, mas tem mais, tem tempo e tal. E aí a gente foi responsável por pegar todos esses documentos e montar a tabela e fazer a descrição do artigo, fazer a pesquisa extensa mesmo, para além desses, para completar. O restante, depois que a gente fez todas essas tabelas em Excel, a gente jogou para o Review Manager, que foi eu e meu grupo que fizemos essa parte, junto com o Dr. César. A gente foi para Botucatu e lá fez todo esse programa. E aí ele gerava e a gente ia discutindo. Foi mais ou menos essa parte da estatística e da pesquisa mesmo. Essa parte da meta-análise já contou com a ajuda ali do professor.
a parte da meta-análise, a gente usou o Review Manager. Review Manager. O Dr. Catânio, ele ajudou na aula. Tipo, ele passou uma aula para a gente e essa aula explicava como que a gente ia ter que fazer no passo a passo. Aí a gente viu nas férias. O TCC começou em 2020, se eu não me engano. Aí, nas férias de 2020 para 2021, a gente ficou estudando a própria meta-análise e aí já começou toda a publicação de procura de artigo, pesquisa. E aí, desses 29 que sobraram, a gente que fez a seleção. E tinha outros que a gente queria incluir, mas eles desistiram. Tipo assim, a gente conseguia encontrar o resumo, mas os artigos não tinha. Eles eram excluídos. Eles foram excluídos. Né? Eu senti falta na sua apresentação, eu não sei se isso foi incluído no artigo, sobre uma análise qualitativa dos estudos incluídos. E é aquilo que eu comentei. Os estudos, eles tinham algumas falhas, tinham alguns vieses que a gente acabou considerando no FIAL, mas que, tipo, era um assunto muito difícil de encontrar estudo clínico randomizado. Então, a gente preferiu por colocar esses. Mas, por exemplo, o do Gonzalez, inicialmente a gente queria comparar os três, pré, intra e o CLBDC. O do... perdão, tem hora que eu estou falando a sigla em inglês, desculpa. Ele é o único que tinha os 3 elementos. Então, a gente teve que acabar abrindo essas exceções para fazer toda uma montagem para conseguir terminar o trabalho. Entendi. Se a gente olhar, né, aí, talvez até um número de pacientes daqueles estudos que você, inclusive, mencionou ali, que é um número baixo, talvez isso seria talvez um viés. Né? Não, a gente comentou que isso era um viés e, tipo, muito estudo internacional também. Tanto que, na hora de publicar, a gente preferiu publicar numa revista internacional porque a gente não conseguiu encontrar uma brasileira, né, para ver. Então, a gente considerou isso de viés de revista farmacológica, tudo isso foi abordado. Joia. E aí uma pergunta, talvez uma parte clínica. Vocês tiveram aí um índice de comorbidade maior para pancreatite, né? Comparando aí as duas técnicas, a laparoscópica e endoscópica. Isso se deve também à técnica cirúrgica? Uma técnica talvez ser mais ou menos invasiva? O que acontece? Uma das principais causas de pancreatite é por causa da vesícula com a pedra, né, com a colilitise. Então, dependendo do tempo que demorava para operar, ela causava. Deixa só eu voltar aqui rapidinho. Para cá, né? O do procedimento que a gente comparou aqui, que era o LCBDE, a laporação do ducto era um procedimento que demorava mais para fazer a retirada de pedras. Então, acabava que combinava com esse efeito. Porque no outro, a gente conseguia fazer a retirada um dia antes e depois fazia a retirada da vesícula. Então, podia causar ainda mais a pancreatite. Tanto que o quadro reverte na fístula. Tá certo. Muito obrigado, viu? Obrigada. Parabéns. Obrigada. Oi, Amanda. Oi, doutor, tudo bem? Tudo jóia. Olha, é um trabalho difícil de ser realizado, né? Uma revisão sistemática, ela é muito complexa e certamente, agora eu vejo que os alunos da T3 fizeram esse trabalho, eu posso apertar mais nas avaliações do internato. Não, doutor, já tá bom, já. Olha, o seu trabalho apresentado, ele tem algumas diferenças do seu resumo. Eu vou dar um exemplo aqui bem nítido. Na sua introdução do seu resumo apresentado, você não contextualiza. Você já coloca na introdução o seu objetivo de trabalho, se você pegar seu resumo para ler depois. E não tem um item de resumos. Na verdade, o que você escreveu na sua introdução... Desculpa, não tem um item de objetivos. O que você escreveu na sua introdução são os objetivos. Faltou uma contextualização no seu resumo, brevemente, do que seria a coledoclitise, né, e a sua importância aí, e do tratamento das técnicas diversas. Com relação aos resultados, fica bastante confuso para a gente, e talvez um pouco até mais para os colegas que são da odontologia, porque também tem muita sigla. Por várias vezes eu tive que ler e tentar entender a CPRE pré e intra, então foi um pouquinho trabalhoso. E da maneira que você apresentou os resultados, principalmente também aqui no seu resumo, e depois você comenta, você diz que tem uma técnica foi melhor do que a outra, mas depois o seu
P não foi estatístico. O P é quase mínimo. E depois você mostra o gráfico realmente que o diamante toca na linha. Mas quando você escreve que ele é menor, mas não houve significância, você abre margem um pouquinho para crítica, porque era muito melhor você falar assim, não houve diferença entre os grupos. Você não pode dizer, não, houve uma diferença, mas o P não é estatístico. Não sei se você conseguiu entender a diferença. Consigo, sim. Em relação ao resumo, eu peço até perdão. O que aconteceu? Quando o trabalho é muito extenso, ele deu 39 páginas. Quando a gente foi escrever o resumo deu 400 palavras. Tem que ir escolhendo. Eu imaginei. Aí, na hora que a gente mandou para o orientador, ele falou, tem algumas coisas que realmente não dá para tirar. Vamos deixar o básico e aí vocês introduzem. Eu peço perdão, eu concordo que faltou. Eu imagino que não caberia mesmo todas as informações, porque eu também senti falta na sua metodologia dos critérios dos ensaios que você colocou e qual excluiu. Mas eu imagino que se você fosse colocar, você usaria metade do seu resumo para descrever como foi isso. Então, a metodologia, até aqui eu resumi bastante a metodologia, porque foi bem extensa, a gente contou com vários aparelhos, além do Review Manager, mas em relação ao que o senhor me perguntou de maior, menor, foi em relação à porcentagem que a gente acabou colocando. Mas até aqui a gente comenta que é estatisticamente significante e não significante, porque o P mesmo é praticamente nulo. Todos eles é que a gente meio que considerou a nossa hipótese que não haveria diferença. Por isso que a gente coloca significante e não significante. Mas maior ou menor em relação à porcentagem mesmo. Tanto que no final, na conclusão, acabamos por abordar que a revisão mostrou que todos os dois são procedimentos seguros e efetivos. Tá joia. Parabéns para você e para o grupo. Obrigada, viu, doutor? Foi um prazer. Parabéns, adorei sua apresentação. Obrigada. Você já respondeu algumas dúvidas minhas. Na apresentação também esclareceu bastante coisa, que no resumo eu fiquei com dúvidas, mas foi muito boa. Parabéns. Obrigada, viu? Bom, primeiramente eu gostaria de explicar por que nós, quando fomos realizar esse trabalho, pensamos na pneumonia. A pneumonia ela é uma grande ameaça à saúde. Ela é uma doença inflamatória aguda dos pulmões e ela é causada por bactérias, vírus e outros agentes infecciosos. E eu trouxe alguns dados para a gente refletir sobre por que ela é tão preocupante para a saúde pública. Globalmente, a pneumonia matou mais de 2,5 milhões de pessoas, incluindo 672 mil crianças, somente no ano de 2019. No Brasil, ela representou a quarta maior causa de óbitos, também no ano de 2019. Anualmente, o SUS, o Sistema Único de Saúde, registra mais de 600 mil internações por pneumonia adquirida na comunidade. E 80% das mortes por pneumonia nos anos de 2015 até 2017 ocorreram em idosos com mais de 65 anos. Então, além dela ser uma grave doença, um grave problema de saúde, ela é ainda mais preocupante em idosos. E em relação às crianças, porque eu trouxe esses dois grupos vulneráveis, idosos e crianças, uma criança com menos de 5 anos morreu por pneumonia a cada 23 segundos no ano de 2020. Ela mata mais crianças do que qualquer outra doença infecciosa. Como a gente pode observar aqui nesse gráfico que a Organização Mundial de Saúde trouxe, comparando a mortalidade no ano de 2000 a 2019, a pneumonia ela era a doença que mais era motivo de óbitos em crianças. E, além disso, ela tem uma velocidade de redução muito inferior quando comparada com outras doenças. Então, de 2000 até 2019, ela continuou sendo a principal e o ritmo de redução dela foi inferior quando comparado a outras doenças, por exemplo, as doenças diarreicas. Enquanto as doenças diarreicas teve uma redução de 61%, a pneumonia reduziu aproximadamente 50%. Sobre a etiologia da pneumonia, o Streptococcus pneumoniae, ou pneumococo, ele é o agente etiológico mais frequente de pneumonia bacteriana. Ela é uma bactéria gram-positiva que possui mais de 90 serotipos imunologicamente distintos de importância epidemiológica. E aqui a gente pode observar uma imagem, um diplococo dele, por microscopia eletrônica de varredura. E em relação às imunizações,
contra a pneumonia. A gente tem, né, a vacina pneumocócica conjugada 10-valente, VPC-10, que ela é composta de 10 serotipos contra o Streptococcus pneumoniae e ela passou a integrar o Programa Nacional de Imunização no ano de 2010. Atualmente, ela segue sendo a vacina, né, que está disponível nas UBSs até os dias atuais e que compõe o Programa Nacional de Imunização. Porém, já temos disponíveis, né, nos Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais e na rede privada a VPC 13, 15 e a VPP 23, né? A conjugada 13, que protege contra 13 serotipos, a conjugada 15, contra 15 serotipos, e a vacina pneumocócica polissacarídeo 23, que protege contra 23 serotipos. Em relação ao público-alvo dessa vacinação, né? Temos que as crianças com menos de 4 anos, 11 meses e 29 dias, elas recebem, na rotina de vacinação, a VPC 10, né, a conjugada 10, sendo 3 doses aos 2 meses, 4 meses e 6 meses, mais um reforço entre 12 e 15 meses. Se a criança não iniciou a imunização antes dos 12 meses, né, ou ano de idade completo, ela vai receber uma dose única também da VPC-10. E a VPC-10 ela só é iniciada até os 4 anos, 11 meses e 29 dias. Após isso, a criança não inicia a imunização dela, só é aplicada até essa faixa etária. Em relação aos idosos, né, eles recebem uma dose única da VPC-13 quando eles têm mais de 60 anos e estão sob condições especiais, que seriam residentes em instituições de longa permanência, acamados e imunosdeprimidos. Então, eles recebem uma dose única da VPC-13 e um reforço depois de 6 a 12 meses com a VPP-23. E, a cada 5 anos, também eles recebem esse reforço com a VPP-23. Além disso, os idosos com mais de 65 anos, eles podem receber a VPC-13 por livre demanda nas UBSs ou quando tem alguma indicação médica. Em relação ao objetivo do nosso trabalho, o que a gente quis com esse trabalho? Queríamos avaliar e comparar a mortalidade por pneumonia em 2 populações vulneráveis, como os dados mostram, que seriam as crianças e os idosos. E a grande questão é se há diferença na mortalidade por pneumonia antes e depois da entrada da vacina antipneumocócica no Programa Nacional de Imunização. Vamos à metodologia. A gente partiu de um estudo observacional, quantitativo, analítico com delineamento longitudinal. Realizamos uma análise de banco de dados, né, o DataSUS, no período de 1 de janeiro de 2000 a 31 de dezembro de 2019, um corte de 20 anos, e no meio desse intervalo, ano de 2010, a inserção da vacina antipneumocócica no Programa Nacional de Imunização. Realizamos uma análise estatística de variância, o ANOVA, pelo Biostat, com um pós-teste de TUC, nível de significância de 5%, e esse pós-teste nos mostrou a diferença entre o antes e depois da vacinação, né, da entrada da vacinação no programa. Em relação aos resultados, aqui a gente tem análise estatística, isso daqui é um box plot do ANOVA, realizado pelo Biostat, e a gente trabalhou com 3 variáveis contínuas, que seriam as idades de 0 a 4 anos, 5 a 64 e mais de 65 anos em relação à mortalidade absoluta, a média de mortalidade nos anos 10 anos antes e 10 anos após a entrada da vacina. Sobre a faixa etária de 0 a 4 anos, a gente não consegue ver nenhuma diferença. De 5 a 64 anos também, apesar de aparentar esse aumento, não tem nenhuma diferença. E em relação aos idosos 65 anos ou mais, a gente teve um P significativo, ou seja, a gente teve um P menor que 0,05, que comprova estatisticamente que teve um aumento da mortalidade nos idosos nesses anos. Observando aqui o gráfico de distribuição temporal, a gente tem essa curva. A curva vermelha representa a totalidade de mortes. A azul, 65 anos ou mais. Elas seguiram a mesma curva de crescimento, que nos leva a crer que é os idosos que ditam essa curva de mortalidade. E de 0 a 4 anos, aparentemente não tem diferença, mas quando a gente aproxima esse gráfico, por conta das dimensões, a gente percebe que já estava vindo uma queda antes da entrada da PVC-10 no Programa Nacional de Imunização, porém, essa queda não foi significativa e ela continuou. Só que não tem diferença estatística.
sobre o que esses dados que eu trouxe querem dizer, né? O que isso reflete. Apesar da inserção da vacina antipneumocócica 10 no Programa Nacional de Imunização, a gente não teve uma redução estatística na mortalidade das crianças e a gente teve uma mortalidade significante nos idosos. Em relação às crianças, esse parâmetro das crianças, ele seguiu aquela tendência global apontada pela OMS em 2020, que foi aquele primeiro gráfico que eu mostrei. Há uma redução, porém uma redução da mortalidade lenta e não significativa quando comparada com outras doenças infecciosas. O que isso sugere poderia ser cepas não cobertas. Por exemplo, as crianças elas recebem a PVC-10, que protege somente contra 10 sorotipos. E a gente tem vacinas atualmente que protegem até 23 sorotipos. Então, talvez elas estejam recebendo uma vacina que não cubra todos os sorotipos que afetam essa faixa etária. Além disso, como a gente sabe, né, moramos em um país emergente, que é o Brasil, e tem outras condições que afetam a mortalidade por pneumonia que a vacinação por si só não consegue combater. Por exemplo, más condições de higiene, desnutrição, falta de acesso aos cuidados médicos adequados e etc. Em relação aos idosos, né, a gente teve esse aumento estatisticamente significante na mortalidade. E nos idosos, né, uma população mais específica, a gente percebe a associação de múltiplos fatores que refletem esse panorama. Por exemplo, baixa adesão à vacinação. Nas crianças, a gente consegue ter um controle maior da adesão da vacinação, porque esse é um dos objetivos do Programa Nacional de Imunização. Enquanto nos idosos, a gente não tem esse monitoramento mais fidedigno, mais afinco. Além disso, os idosos são uma população que tem condições de saúde subjacentes, doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, dislipidemia, imunossupressões, que levam eles a uma maior suscetibilidade às doenças respiratórias graves, dentre elas a pneumonia. Além disso, um outro fator importante a se levar em consideração é a transição epidemiológica. Nosso país está cada vez sendo composto por uma população mais envelhecida. A gente está passando por esse período. Então, o envelhecimento da população é um fator a ser considerado. Se a gente tem mais pessoas velhas, a mortalidade por doenças que atingem a faixa etária dos idosos vai se tornar mais frequente. Então, eu trouxe aqui um dado de 2022 do IBGE que afirmou, né, que, nesse ano, mais de 10% da nossa população passou a ser compostas por idosos com mais de 65 anos. Então, a gente percebe essa mudança ali no padrão epidemiológico da nossa população e o país tem que estar preparado, né? O Sistema Único tem que estar preparado para esse novo perfil. Concluindo, né, a gente percebe que a pneumonia continua sendo um notório desafio à saúde pública no Brasil, só que, além de ser um desafio, essa reflexão nos leva a uma possibilidade de intervenção futura, um cenário para a gente observar e pensar em soluções futuras, como, por exemplo, o aprimoramento da vacinação em idosos, que esse aprimoramento ele já é um debate dentro do Ministério da Saúde, que reconhece a necessidade de ampliação de coberturas de cepas e de ampliação da vacinação em idosos. No entanto, apesar do Ministério da Saúde reconhecer isso, em 31 de maio de 2022, foi publicada uma portaria que tornou pública a decisão de não ampliar o uso, no âmbito do SUS, da vacina pneumocócica 23 valente para imunização de idosos com mais de 60 anos. Então, a VPP 23 ela ainda vai continuar sendo restrita àqueles idosos que estão sob condições especiais. E, em relação ao que a gente queria trazer de consideração final, é que seriam que necessitamos, né, carecemos de estratégias para melhorar a cobertura vacinal, abrangentes e acessíveis para todas as faixas etárias. Nossos idosos não podem continuar sendo esquecidos e uma sugestão que seria a criação de um programa de monitoramento contínuo estendido a todas as faixas etárias vulneráveis, tanto crianças como idosos. Além de campanhas educacionais direcionadas a conscientizar e incentivar os idosos a se vacinarem, a procurar os UBSs e se imunizarem. É isso. Teria como fazer algum tipo de análise com os dados que você tem, ou você teve acesso ao próprio SUS? Eu não sei informar, porque eles só trazem os números absolutos. Em relação, por exemplo, nesse período, morreram tantas pessoas por essa causa. A gente
gente consegue filtrar por sexo, por região, período, mas eu não sei em relação à questão dos gráficos de sobrevida. Eu fico imaginando aqui, porque a partir de 2010 para cá, nós estamos em 13 anos, né? Eu fico pensando, o que aconteceu, talvez, em cada ano desses 13 anos, que poderia estar trazendo de si esse resultado absoluto, né? Mas o que aconteceu, talvez, nesse período? Porque a gente tem a questão da pandemia, tem a questão que poderia estar influenciando também, nesse sentido. Mas eu acho que o pessoal já colocou aqui tudo que, se você pontuava, né, em termos assim, da apresentação do seu resumo, o que você precisa talvez melhorar, caso esse trabalho vá adiante a publicação, e eu também estimo você a dar continuidade nesse processo, né, e levar isso adiante, tá bom? Parabéns, viu? Muito obrigada, eu gostaria de agradecer a vocês quando estiverem, porque isso é muito importante para o nosso crescimento. Então, agradeço muito, principalmente pelas críticas e pelos pontos negativos, porque isso é o que vai fazer aprimorar nosso trabalho. Achei bem legal quando você colocou a negligência que há em relação à população idosa, né? Isso é um processo bastante inerente em todas as áreas, basicamente, não só da saúde, mas social, vamos dizer assim, né? A gente, de certa maneira, para quem trabalha com isso, né, adora beber, mas não gosta muito de gente já que está para morrer ou em idade avançada, né? E aí as nossas políticas muitas vezes deixam a desejar. Então você colocou ali algumas ponderações sobre isso, sobre a nossa discussão. Eu queria saber de você, qual é a sua opinião? O que você, se pudesse ter a chance de desenvolver uma política pública para a vacinação em idosos, qual seria uma estratégia que você desenvolveria, né? Sabendo das limitações que existem, de dados como foi colocado, mas o que você faria aí para aumentar essa adesão à vacinação? Bom, primeiramente eu faria cumprir aquilo que a portaria de 2022 tornou a público que não iria fazer, que seria ampliar a VPT 23 para os idosos acima de 60 anos, né? Deixar mais abrangente esse acesso à vacinação idosa e também criar um programa de monitoramento fazendo uma busca ativa, né? A gente sabe que as agentes comunitárias de saúde têm um papel muito importante nisso, de ter ali um vínculo maior com a comunidade e chamar esses idosos à vacinação ali nas UBSs. O objetivo da descrição das características patológicas que constituem uma perda de calor em uma cidade do estado de São Paulo. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, em fevereiro desse ano publicou a estimativa do câncer no Brasil no triênio de 2023 e 2025. Eles estimam que ocorrerão no território brasileiro 74 mil novos casos de câncer de mama, sendo que em termos globais eles afirmam que o câncer de mama é mais incidente na população feminina, com cerca de 2,3 milhões de novos casos. Bem, em 2013 foi realizada uma conferência internacional sobre o câncer de mama que elaborou, junto com a Organização Mundial da Saúde, uma classificação baseada no subtipo molecular do câncer de mama, sendo atualmente dividido em 4 subitipos. Então temos o câncer de mama luminal A, que é todo câncer de mama que apresenta positividade para o receptor de estrógeno, positividade para o receptor de progesterona, negatividade para o gene HER2 e baixo índice de proliferação celular. O câncer de mama luminal B ele também apresenta positividade para o receptor de estrógeno, também possui positividade para o receptor de progesterona, negativo para o gene HER2, só que ele apresenta alto índice de proliferação celular, sendo que o que difere do luminal A é o índice de proliferação celular. O termo negativo ou basal like é todo câncer de mama que apresenta negatividade para o receptor de estrógeno, progesterona e gene HER2. E, por fim, temos o câncer de mama HER2 positivo, que é todo câncer de mama que apresenta positividade para o gene HER2. Falando especificamente do gene HER2, ele pode ser positivo ou negativo, sendo que o positivo ele se diferencia em 2 classes. A primeira é o HER2 score 3 por imunohistoquímica, que é definido quando no estudo imunohistoquímico você tem uma membrana com coloração intensa, completa, presente em mais de 10% das células tumorais. Já o score 2 por imunohistoquímica ele apresenta 2 definições. Ele pode ser uma membrana com coloração fraca, porém presente em mais de 10% das células tumorais, ou uma membrana com coloração intensa presente em menos de 10% das células tumorais.
Por conta disso, é necessário outros estudos para avaliar se ele pertence a um grupo HER2 positivo ou negativo. O principal estudo que avalia é o método FISH, que vai determinar se o gene HER2 ele está ampliado ou não na lâmina. Caso o método FISH perceba que o gene HER2 está ampliado, então ele pertence ao HER2 positivo. Caso não seja ampliado, ele é um HER2 negativo. Falando especificamente agora do HER2 negativo, tem 3 categorias. Tem o HER2 zero, que por estudo imunohistoquímico você vê uma membrana com ausência de coloração. Tem o HER2 tipo low, que é subdividido em 2 tipos. O 2 não ampliado pelo método FISH, que já foi discutido, e o SCORP1, que é a membrana no estudo imunohistoquímico que está com coloração fraca, só que presente em mais de 10% das células tumorais. E por fim, o HER2 ultra-low, que é um score entre o 0 e o 1, que é definido por um estudo imunohistoquímico como uma membrana incompleta, com coloração fraca, presente em menos de 10% das células tumorais. Então, este é um exemplo de HER2 score 3. Então, percebam que tem uma membrana com coloração intensa, completa, presente em mais de 10% das células tumorais. Esse é um exemplo de score HER2, score 2, sendo que nesse caso é um exemplo de que era necessário outros estudos para avaliar a sua positividade ou não, como por exemplo o método FISH. Esse é o score 1, na qual você tem uma membrana incompleta, fraca, só que presente em mais de 10% das células tumorais. Esse é um exemplo do HER0, na qual você tem uma membrana totalmente sem coloração. E por fim, um exemplo do HER2 ultra-low, que seria uma membrana de coloração fraca, incompleta, presente em menos de 10% das células tumorais. Bem, nos últimos anos, o HER2 low vem sendo objeto de estudo na literatura mundial, principalmente em relação ao seu tratamento, tendo inclusive avanços significativos em relação ao uso do trastuzumab, que é um conjugado de droga anticorpo que tem obtido grandes resultados nas pesquisas, principalmente em pacientes que fazem uma terapia endócrina do câncer de mama HER2 low, ou até mesmo os que não suportam terapia quimioterápica. Isso já não ocorre no HER2 ultra-low, na qual existem poucos estudos relacionados às suas características clínico-patológicas, sendo que até o momento não há nenhum estudo brasileiro que aborde sobre. Portanto, o objetivo dessa pesquisa é descrever as características clínico-patológicas do câncer de mama HER2 ultra-low na cidade de Araçatuba. Então, trata-se de um estudo observacional, quantitativo, retrospectivo, feito em um único serviço de patologia localizado na cidade de Araçatuba. A amostra foi baseada em biópsia ou excisão cirúrgica e coletada no período de 42 meses. Foram avaliados a idade, o subtipo histológico e o estudo imunohistoquímico, baseando-se no receptor de estrógeno, progesterona e no KM7, que é um marcador utilizado para avaliar o índice de proliferação celular do tumor. E no caso, utilizamos um corte de 20%. Então, esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do Estado esse ano. Resultados. Ao todo, tivemos 52 amostras com diagnóstico de câncer de mama HER2 ultra-low. Metade foram biópsia e metade foram excisão cirúrgica. As idades variam de 34 a 93 anos, com uma média em torno de 60 anos. Então, esse gráfico mostra a distribuição das idades da nossa pesquisa. Então, uma mínima de 34 anos, uma máxima de 94, uma mediana em torno de 55 a 56 anos e um predomínio dos pacientes da sexta década de vida. Em relação ao estudo imunohistoquímico, a amostra teve positividade do receptor de estrógeno em 46 amostras, positividade do receptor de progesterona em 37, 41 amostras ficaram acima do corte proposto, de 20%, ou seja, um alto índice de proliferação celular. Em relação ao subtipo histológico, teve um predomínio de carcinomas ductais. Lembrando que essa epidemiologia condiz com a atual epidemiologia dita na literatura mundial sobre o câncer de mama. Então, aqui uma tabela que mostra melhor os dados. Então, temos positividade dos receptores hormonais, tanto estrogênio como progesterona, um alto índice de proliferação celular, que é marcado pelo KM7, e o subtipo histológico ductal predominante. Bem, então, nos últimos anos teve um aumento significativo dos estudos relacionados ao HER2 low, entretanto, isso não aconteceu no HER2 ultra-low, sendo que atualmente existem apenas 3 estudos que abordam suas características clínico-patológicas. O primeiro estudo
estudo avaliou 85 amostras, cujo a maioria ficou acima dos 50 anos de idade. Ele teve positividade para o receptor de estrógeno e progesterona e ficou acima do porte proposto, indicando um alto índice de proliferação celular na amostra. Sendo que, nesse caso, esse estudo utilizou um porte de 14%, diferente do nosso que foi de 20%. O segundo estudo avaliou 1.024 amostras, cuja maioria ficou acima dos 55 anos. Também teve predomínio dos receptores hormonais, mas infelizmente não foi avaliado o índice de proliferação desse estudo. O último estudo avaliou cerca de 400 pacientes, com uma média de 52 anos. Novamente teve predomínio positivo dos receptores tanto de estrógeno como de progesterona. Também teve alto índice de proliferação celular, com um porte também composto de 14%. E esse foi o único estudo até o momento internacional que avaliou o subtipo histológico do câncer de mama HER2 ultralongo, com predomínio de carcinoma ductal semelhante ao da nossa pesquisa. Então, comparando os estudos, teve uma leve variação para a idade. Todos eles apresentaram positividade para os receptores de estrógeno e progesterona. Embora nem todos tenham avaliado o índice de proliferação celular, a grande maioria deles apresentou um alto índice de proliferação, assim como a nossa pesquisa. E, embora apenas um tenha avaliado o subtipo histológico, ele condiz com nossos dados, que predomina de carcinoma ductal. Nosso estudo tem algumas limitações. Ele foi realizado em apenas um instituto de patologia e a amostra é relativamente muito pequena. Entretanto, existe uma limitação mundial de dados referentes às características clínico-patológicas do câncer de mama HER2 ultralongo, e essa pesquisa poderia ajudar a consolidar os dados tanto no Brasil como no mundo, além de incentivar pesquisas, principalmente na área terapêutica do câncer de mama HER2 ultralongo e na preparação de custos nas políticas públicas brasileiras. Então, concluindo a pesquisa, tivemos um predomínio histológico de carcinoma ductal, com positividade para os receptores tanto de estrogênio como de progesterona, com alto índice de proliferação celular. Lembrando que esses dados são condizentes com a atual epidemiologia do câncer de mama dito na literatura mundial. Muito obrigado. Oi, Tony, boa tarde. Parabéns pela apresentação. Considero aqui o resumo, a não ser que você fale, que você falou aqui que carcinomas de mama ultralongo em Araçatuba, né? Na verdade são carcinomas de pacientes, talvez. Aqui não dá vontade de ver Araçatuba porque talvez ele seja residente de fora, né? Mas talvez só mudar aqui que está estranho na maneira como que você colocou, mas fora isso, achei seu estudo bem fechado, né? No sentido metodológico, dando um resumo na apresentação, com os dados de metodologia bem consistente, do estudo clínico patológico, com os dados também em termos de resultados fechados, sua conclusão bem conecta com o objetivo que você propôs, então te parabenizo pela apresentação que você fez. Só tenho uma sugestão para você na apresentação. Então você fala bem, você demonstra um conhecimento do que você está falando, você consegue passar a informação, né? E muitas vezes você não precisa de muitas informações do slide para poder verbalizar essa informação para o público. Porém, para quem está assistindo, né, fica um pouco repetitivo, porque você fala sobre o que você tem de informação, no que você está falando ali que colocou no slide, depois, em outro momento, você vem com a mesma informação. Isso aconteceu umas 2 ou 3 vezes na sua apresentação. Então, talvez já vem com o dado direto, né? Então, por exemplo, quando você fala lá sobre as características microscópicas dos diferentes tipos de tumores de mama, e você fala sobre o dado imunohistoquímico, você falou, eu falei, putz, está faltando a foto da imunohistoquímica para ele mostrar, né? Ainda mais para quem não é patologista. Aí depois você veio com as fotos, e aí você teve que repetir a informação. Nos resultados, você trouxe os resultados por escrito e depois você veio com uma tabela para poder repetir o que você tinha falado. Então, talvez deixar só a sua apresentação um pouco mais objetiva em termos de transmissão da informação, não precisando repetir. Então, já vem com, você tem as fotos imunohistoquímicas, então você já coloca no mesmo slide a informação por escrito de um lado e as fotos de outro. Ou as fotos, né, da imunohistoquímica e já basicamente fala o conteúdo que você precisa falar. Gostei que você falou também sobre as limitações, que eu tinha comentado anteriormente na outra apresentação.
E para comparar os 3 estudos, né, são 3 estudos, talvez você poderia fazer na forma de uma tabela, ficaria legal para transmitir a informação, né? Então você colocaria na tabela ali para cada variável que você gostaria de comparar entre os estudos, né? Os estudos publicados nas colunas e o seu por último ou em primeiro. Isso favoreceria, pode ser na coluna, na linha, favoreceria você fazer essa comparação. Mas parabéns pelo estudo, acho que o estudo bem fechado, bem contribuir aí para o estudo do câncer de mama, né? Então te parabenizo e também o seu orientador, tá? Obrigado. Parabéns, Noni, parabéns pela iniciativa, né, de ter ido pesquisar, fazer esse estudo. Sua apresentação foi ótima, eu tenho bastante domínio do que você estava falando. Eu acho que também faltou algumas informações no resumo, que na apresentação você falou, sobre que eu acho que você poderia ter colocado um pouco mais da autoincidência, você colocou siglas e não explica o que é. Eu precisei, sou da área, precisei pesquisar, então acho que no resumo cabe colocar por que é importante estudar, né, o HER2. Eu acho que você falou, deveria ter falado um pouquinho no resumo. Eu sei que é difícil, porque tem que ser poucas palavras, mas acho que são informações importantes. E na conclusão, eu vi aqui que você falou, né, na nossa população, os carcinomas, eu acho que você não deveria concluir, e na apresentação também você concluiu, porque na nossa população o número é muito pouco para a gente falar, né, em relação à população, você poderia ter concluído. Nós concluímos que o estudo, certo? Mas eu acho que são essas as minhas contribuições. Mas de resto, você está de parabéns. Só um comentário também. Parabéns pela apresentação, pelo trabalho que você desenvolveu, um estudo bem fechado, né, com uma metodologia bem delineada. Eu fiquei só curioso, né, por que os estudos sobre o HER2 low, né, vieram aí mais recentemente? Por que talvez isso não tenha sido estudado antes? Fiquei com essa curiosidade. Por que isso começou a aparecer agora? Em 2023, né? E aí essa casuística agora que vocês trouxeram. Acredito porque é algo novo, né, muito bem estabelecido. Os casos de low são muito mais frequentes que o do ultra-low e principalmente focado em terapêutica. Então, já que é mais prevalente o low, então acredito que eu focar mais na terapêutica do low por conta disso. Então, claro, o ultra-low merece a sua consideração, tem vários casos nessa região. Então, o foco seria introduzir mais o ultra-low para incentivar novas pesquisas, para desenvolvimento de terapêutica, para caso encontre algo semelhante ao trastuzumab, por exemplo, do low. Certo. Você coloca aqui na introdução uma medicação recente, que foi inserida talvez mais direcionada para o low, né? Eu imagino que talvez os casos de low também tenham sido tratados como outros casos, né? Com outros tipos com a mesma terapêutica. Então, talvez a ideia talvez seja estudar isso e aí direcionar melhor o tratamento depois, né? É isso. Exato. Tá, joia, Tony. Obrigado. Parabéns. Antônio Manhard, muito boa apresentação, bom trabalho. Na verdade, com relação à sua apresentação, também tinha notado o que o professor Daniel falou. Eu conheço você há muitos anos e sei que você é uma pessoa bastante tímida. E algumas vezes eu percebi que você é como se você estivesse fazendo uma apresentação para o seu slide e não para a gente, sabe? Olhando para o seu slide e não para o público. Então eu só quis pontuar para quando você fizer outras apresentações, se policiar, né? Algumas vezes a gente se policia para tentar cumprir, né, aquela missão. Com relação ao seu trabalho, é um trabalho descritivo assim, muito, como o professor falou, bem delineado, e veio cumprir o objetivo. Você fez sua introdução, qual é o seu objetivo, cumpriu o seu objetivo descrevendo muito bem. Se eu tivesse que fazer uma sugestão, porque alguns dos seus
dos seus exames, dos seus anátomos patológicos, eles foram provenientes de biópsias, outros de excisão. Então, eu tentaria, nesses, principalmente que foram por excisão, de repente, documentar o tamanho do tumor. Normalmente, muitas vezes, se faz biópsia de linfonodo, se havia metástase em linfonodo, né? Então, traria uma informação a mais quanto, de repente, a prognóstico, né? A gente sabe que ele já trouxe o índice de multiplicação lá, as sensibilidades hormonais, mas eu acho que seria uma coisa adicional, obviamente que não teria a informação de todos os N que você apresentou, mas certamente de alguns teria, e seria algo adicional. Mas está de parabéns. Obrigado. De medicina, muito bem elaborada, pensada. Agradeço imensamente a comissão de formatura, a comissão da conferência. As meninas, elas se dedicaram muito, tá? Elas fizeram o papel delas brilhantemente. E agradeço também os meus companheiros de trabalho que nos ajudaram, estavam disponíveis. Qualquer momento a gente mandava mensagem e logo todo mundo já respondia. Juntos a gente consegue fazer um grande evento e o ano que vem estamos juntos novamente, a cada ano melhorando mais. Gostaria de parabenizar todos os alunos que participaram dessa tarde brilhante, apresentando os trabalhos de pôster e os trabalhos orais. Achei que o nível dos trabalhos estavam muito bons e foi bastante prazeroso para nós, professores, também, assistir a apresentação de vocês. A pontuação que decidiu o melhor trabalho foi muito pequena também. Os 2 primeiros trabalhos tiveram um empate técnico e foram decididos assim em detalhes numa reunião, né? Porque eram 2 apresentações quase que impecáveis. Em terceiro lugar, ficou o trabalho Modulação Autonômica em Repouso e em Resposta a Mudanças Posturais em Crianças e Adolescentes com Diabetes Mellitus Tipo 1, apresentado pela acadêmica Renata Zago. E em segundo colocado ficou o trabalho Descrição das características clínico-patológicas do câncer de mama HER2 Ultralow em uma cidade do interior de São Paulo, apresentado pelo acadêmico Tony Maronese Baggio. E em primeiro lugar, parabéns para a equipe que apresentou o trabalho Tuberculose no estado de São Paulo, comparação entre a população privada de liberdade e a população geral, apresentado pela acadêmica Gabriela Matoso Chaves. Parabéns. Agradeço a todos vocês. Até o ano que vem.